Meus queridos irmãos, paz do Senhor para todos vocês. Eu sou o diácono Glaucio, sou diácono da Primeira Igreja Batista em Tabatinga. Hoje a gente quer falar sobre o falso profeta. Como identificar o falso profeta? Parece fácil, mas nem sempre é, né? Nem sempre conseguimos perceber. A grande dificuldade de a gente perceber, por exemplo, entre o dinheiro falso e o dinheiro verdadeiro é que o falso se tenta passar pelo verdadeiro. E muitas das vezes nós não somos capazes de identificar uma nota falsa, tá bom? Depois da vinheta, a gente fala mais sobre isso. Veja bem, meus irmãos, a gente vai usar o contexto do profeta Jeremias, né? Eu sei que me parece que a iluminação não está tão boa e eu não sei como é que vocês estão visualizando o quadro que está atrás de mim aqui, mas a gente fez algum risco para que vocês pudessem entender, então, aquele contexto ali de Jeremias e ali poder identificar entre Jeremias e os falsos profetas da época, né? E na época de Jeremias não havia ainda sido cunhado esse termo falso profeta, isso só vai ser mais tarde na Septuaginta, tá bom? Então, como a gente sabe, o cenário de Jeremias foi um cenário bastante complicado. Eu coloquei aqui no quadro, nós temos aqui então o reinado de Josias, depois nós temos o reinado de Jeoacás, Joaquim, depois o reinado de Joaquim e Zedequias, né? Josias vai ser morto em 609, enquanto ele sai contra o Egito, contra Faraó Neco, ali na planície de Megido. Então, o povo vai e coloca Jeocás em seu lugar. Vou colocar Jeocás porque o povo parece conhecer muito bem a reputação de Jeoaquim. Mas quando Nabucodonosor, Faraó Neco, ele está voltando de Megido, então ele passa em Jerusalém e ele então pega Jeocás, ele tira Jeocás e ele vai levar Jeocás com ele para o Egito. No seu lugar, ele vai colocar Jeoaquim, né? E vai forçar o povo a pagar um pesado tributo. O que faz Joaquim, então, em vez de tirar do palácio ou não, ele vai, então, retirar esses impostos do povo. Mais à frente, o profeta Jeremias vai falar que ele não é rei só porque ele vive no luxo, porque ele gostava de viver no luxo e toda uma vida pomposa, né? Mais tarde, Jeoaquim, ele vai se voltar para o Egito. Quando Nabucodonosor virá para atacar a cidade, Joaquim vai estar morto, e então assume seu filho Joaquim, e quando Nabucodonosor chega para sitiar a cidade, então Joaquim é levado para cativeiro e depois assume Zedequias. Veja que era um período de muita instabilidade política ali. Então, no primeiro momento, você tinha Egito e a Síria, e o povo ficava oscilando entre a Síria e o Egito. Quando a Babilônia vem como a grande potência mundial, né, que se rebela contra a Babilônia, vence os assírios em 614, depois invade Nínive e desmantela todo o aparato do Império Babilônio. Então, havia ainda o Egito, que havia perdido muito da sua força, mas ainda era uma força muito resistente. Então, às vezes, os governantes ficavam oscilando ali na possibilidade de voltar para a aliança com o Egito, coisa que Deus não queria. Quando a gente olha nesse período também, irmão, é porque é importante que a gente entenda todo esse contexto, porque é nesse contexto que vai surgir os falsos profetas. Ou seja, parece que um meio, né, o ambiente, a circunstância, eles acabam favorecendo, então, o aparecimento aí dos falsos profetas. Então, quando a gente olha para a liderança, né, de Israel, quando a gente olha para os príncipes, os sacerdotes, os profetas, o que a gente vai ver, meus queridos irmãos, é muito triste de se ver. E no povo, obviamente, não vai ser melhor, né?
a gente vai ver que o que vai lançar a nação, porque depois da morte de Josias, né, Josias iniciou aquela reforma religiosa, mas Josias, quando é morto, a reforma não só esfriou, como parece que Israel retrocedeu, não voltando ao tempo do reinado de Manassés com a idolatria tão gritante como no tempo de Manassés, mas ainda assim a idolatria volta. E a gente vai ver que a causa de todo esse cenário era o afastamento do Senhor. Você pode ver aí na sua Bíblia, né, no livro de Jeremias, no capítulo 1, verso 16, que diz assim: pronunciarei contra os moradores desta as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, porque me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras de suas próprias mãos. Então, a partir da quebra da aliança, a partir do afastamento do Senhor, vai se desenrolar todo esse quadro de degradação moral e espiritual de Israel. Basta a gente dar uma olhada na nossa volta e perceber que o nosso país também caminha, né, nesse quadro de declínio moral e espiritual. Isso por conta do nosso afastamento de Deus. Agora percebam também, meus irmãos, o capítulo 2 e verso 11 fala não só apenas desse afastamento de Israel, né? Mas veja o grau de insensatez que Israel chega, né? O capítulo 2, verso 11 de Jeremias diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram Deus? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Veja, então Israel sabia, conhecia que o seu Deus era verdadeiro. E mesmo assim, Israel troca Deus pelos ídolos que são falsos, que são obras da mão dos homens. Daí, ao espanto, né, o horror do céu de querer entender isso. E a gente percebe também em dias atuais que muitas das vezes você vê a dificuldade que você tem para libertar uma pessoa de uma outra religião. Mas você vê a facilidade com que os crentes abandonam o Senhor, com a facilidade que os crentes acabam se desviando do Senhor por qualquer coisinha e passam muitas das vezes a adorar aquilo que eles sabem que não é Deus, que não é verdadeiro, né? que é mentiroso. Então você perceba, eles não só trocaram Deus, mas trocaram Deus por aquilo que não era nada, aquilo que era uma ilusão, né? O verso 13 do capítulo 2 de Jeremias diz assim: porque dos males cometeu o meu povo, a mim deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não conservam as águas. Ou seja, além de trocar Deus, a fonte das águas, permanente, fresca, que nunca se acaba, eles trocam Deus por cisternas, né, que só servem para reter água, e assim mesmo rachada. Ou seja, fizeram um péssimo negócio. Quando a gente volta, irmão, por exemplo, no capítulo 2, do verso 1, capítulo 2 e o verso 5, Deus pergunta ao povo qual é o motivo que teria levado o povo de Israel a abandonar Deus. O verso 5 diz assim: assim diz o Senhor, que injustiça acharam os vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, se tornando ele mesmo nulo. Ou seja, Deus pergunta: o que foi que eu fiz de errado? Qual foi o meu erro? O que foi que eu deixei de cumprir no nosso acordo, quando nós fizemos um pacto? Por algum caso eu deixei de proteger vocês, eu deixei de abençoar vocês, né? Deus havia tirado aquele povo do Egito, Deus havia colocado aquele povo na terra
de Canaã, Deus havia protegido aquele povo no deserto, e então, mas o povo injusto, ele deixa Deus. Muitas das vezes nós somos assim, a gente se aborrece com as pessoas na igreja por alguma coisa. Sempre que eu estou evangelizando, eu acabo encontrando muita gente e quero saber o motivo porque esses irmãos estão fora da igreja. Muitas das vezes é porque algum irmão falou mal de mim, é porque eu contei a minha vida para o pastor e o pastor fez uma pregação sobre a minha vida, mas eles não atentam para o verdadeiro erro deles, que é: qual foi a injustiça que Deus praticou contra essas pessoas? Qual foi o erro de Deus? O que Deus deixou de cumprir na vida daquela pessoa? Obviamente, Deus não deixou nada, não é mesmo? O verso 28 do capítulo 2 mostra assim, a gravidade da idolatria. Veja, onde estão os teus deuses que para ti mesmo fizeste? Eis que se levante e te pode livrar no tempo da tua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tanto como as ruas da tua cidade. Então, para cada rua, para cada bairro, para cada lugar, havia então, irmão, uma espécie de santuário erguido para que as pessoas pudessem adorar esses ídolos. Veja a loucura que estava vivendo Israel naquele momento, um momento em que Israel, durante mais ou menos 50 anos, caminha para a sua tragédia final, para ser vencido pela Babilônia, né? Então, veja como a coisa estava difícil, né? Muito difícil mesmo. No capítulo 7, tá? No capítulo 7, o verso 30 diz assim: porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Puseram seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome para a contaminar. Não achando pouco a quantidade de ídolos espalhados pelas ruas de Jerusalém, eles colocam os ídolos dentro do templo do Senhor. Tá? Eles colocam coisas indevidas dentro da casa de Deus. E se nós olharmos hoje, há muitas coisas que estão ocupando o lugar de Deus dentro da casa de Deus. Tá? Então, eles fazem esse tipo de coisa. O verso 18, veja que essa idolatria, além dela estar de forma tão generalizada, além de invadir o templo do Senhor, as famílias estão contaminadas por esse tipo de comportamento. E Jeremias capítulo 7, verso 18, diz assim: os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para se fazerem bolo à rainha do céu, e oferecerem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Então veja, a família toda estava ali empenhada em agradar, em oferecer o culto a esses deuses, com o qual Israel não poderia jamais ter nenhum contato, não manter nenhum vínculo. Então a gente percebe esse momento caótico de afastamento generalizado de Deus, quando toda a sociedade de Judá, ela estava corrompida pela idolatria. E a gente sabe as consequências da idolatria. Quando a cidade está neste estágio, neste auge, irmão, a gente vai ver que, obviamente, que a qualidade moral das pessoas, ela vai por água abaixo. Né? Então, no capítulo 5, Deus pede a Jeremias para que ele dê volta à cidade de Jerusalém e para ver se ele encontra uma pessoa que pratique a justiça ou que busque a verdade. E Deus fala: eu lhe perdoarei a ela. No capítulo 2, no verso 2, diz assim: embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Você já via, não é que você não fosse encontrar pessoas que fosse religiosa, que falasse de Deus, usava muito, às vezes,
o nome de Deus numa conversa, mas Deus está dizendo, faz isso de forma falsa. Tá? Ele não eram as pessoas que estavam comprometidas com Deus, né? Ele usava aquilo como uma máscara social, muitas das vezes, para ser aceito, como nós fazemos hoje, mas estavam completamente afastados de Deus. Daí você percebe a corrupção generalizada que era. Então Deus desafiou o profeta a andar pelas ruas de Jerusalém para encontrar uma pessoa que pratique e que busque a verdade. Né? Para vocês verem como a coisa estava tão ruim. No capítulo 5 ainda, irmão, e no verso 12, veja, negaram ao Senhor e disseram, não é ele, e nenhum mal nos sobrevirá, não veremos espada nem fome. Então, veja, eles estavam até duvidando que os profetas que Deus usava era falso, né? Ou desacreditando da palavra do Senhor, que era pior ainda, dizendo, isso não vai acontecer nada, sabe? Isso são ameaças vazias, sabe? Deus não existe. Você percebe o absurdo de como estava a nação, como era gritante o pecado daquele povo. Até os profetas, o verso 13 do capítulo 5, não passa de vento, porque a palavra não está com ele. As suas ameaças se cumpriam contra ele mesmo. Veja, os verdadeiros profetas que Deus levantava, diziam que eles são um bando de faladores de conversa fiada, sabe? Se tem algum castigo que vai cair sobre a cabeça deles mesmo. Ou seja, se diziam crentes, mas na verdade eram incrédulos. E a gente encontra muita gente assim, irmão, dentro da casa de Deus. A coisa mais interessante, para que esse vídeo não fique tão longo, né, já vai aí com bastante tempo, é que essas pessoas eram pessoas que prestavam culto a Deus, queriam adorar, sabe, gostavam de estar no culto ali, como nós gostamos, sobretudo aquele culto do domingo, com um grupo de louvor maravilhoso, sabe, tocando 4, 5, 6 hinos, todos bem ritmados, com luz apagada, para criar todo aquele ambiente que a gente gosta, né? E a gente fica achando, muitas das vezes, que Deus está recebendo aquilo, né? Sem muitas vezes saber, ou sem procurar entender qual é a verdadeira a vontade do Senhor, né? Então, aí veja, o versículo 31 do capítulo 7 diz assim, edificaram os altos de Tofé, que está no vale do filho de Inom, para queimarem seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem nunca me passou pela mente. Então, num ato de devoção, como se fosse um sacrifício muito mais profundo, eles pegam as criancinhas, os seus filhos, e levam ali para o vale do filho de Inom, que está ali, e queimam os seus filhos. Assim, uma coisa completamente absurda. E Deus disse, eu nunca pedi isso daí, isso nunca me passou pela mente. E isso fica como aviso para a gente, para que a gente não possa estar fazendo algo que a gente acha que Deus vai se agradar, que Deus está gostando, e Deus vai dizer, eu nunca pedi isso para você, isso nunca me passou pela mente. Tá? E como eu falei, essas pessoas, elas iam para o templo, iam adorar a Deus, e estavam todas felizes e muito contentes, ofereciam sacrifícios, holocausto a Deus. Veja, esse é o cenário que surge o falso profeta, é um cenário de corrupção. Então, o que Deus vai falar para essas pessoas que estavam levando holocausto, achando que Deus estava com fome, é o seguinte, capítulo 7 e o verso 21, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei a carne, porque nada falei a vossos pais nos dias em que os tirei da terra do Egito, nem lhe ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício,
Mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, eu serei vosso Deus, e vós sereis meu povo. Andai por todo o caminho em que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Ou seja, e eles achando que oferecendo sacrifício, Deus estava se agradando. E Deus vai surpreender, dizendo através de Jeremias, dizendo: eu nunca dei essa ordem. O que eu dei foi: dê ouvido à minha voz, me obedeça, né? Porque sacrifício sem obediência não vale. O sacrifício só vale a partir da obediência a Deus. Então, muitas das vezes, a gente está todo esse corre-corre do templo, toda essa adoração, sabe? E a gente declara que o Senhor é maravilhoso, mas a gente não está obedecendo o Senhor. Tudo aquilo é em vão, né? Seria melhor que a gente ficasse em casa, né? Nós estamos perdendo tempo se a gente não obedece ao Senhor. E aí, nesse momento, nesse cenário, onde você tem a liderança extremamente corrompida, né, os príncipes, os sacerdotes, os profetas, os reis, eles são maiores incentivadores de todo esse quadro geral, desse comportamento, da idolatria, da imoralidade, né? Eles mesmo, com suas vidas, eles acabam incentivando, né? E aqui a gente vê um perigo do cristão, da igreja, confiar, muitas das vezes, em liderança humana. A gente está passando por um período bastante complicado, que é esse que o Brasil está vivendo, então a gente deposita toda a nossa esperança nos homens. E nós temos observado que os homens não estão à altura daquilo que Deus gostaria que fosse essa liderança. A liderança verdadeira é aquela que inspira os homens a viver uma vida piedosa, uma vida temente e obediente a Deus. Não é mesmo? Então, nesse cenário, né, também de muita dificuldade, é que as pessoas, né, a gente vai observar o seguinte: a gente vai ver que há um anseio, porque há uma instabilidade política, né? A Babilônia está surgindo ali no cenário mundial, a grande poderosa Babilônia. Os políticos não oferecem a estabilidade, há uma corrupção generalizada. Então, nesse momento, no capítulo 8, verso 15, a gente vai ver o anseio do povo, né? Ou seja, espera-se pela paz e não há nada de bom. O tempo da cura e eis o terror. Ou seja, o anseio do povo é que houvesse paz. Paz com tudo aquilo que engloba a paz, a segurança, a prosperidade, né? E a cura, né? Que envolve a restauração, envolve condições favoráveis, envolve a mudança de sorte. Então, nesse cenário em que as pessoas estão ansiando um tempo de prosperidade, de paz, de cura, é que surge o falso profeta. Tá? E ele surge para, então, atender o anseio e o desejo das pessoas. Olha, observe no nosso dia, hoje em dia. Nós vivemos um momento também tão complicado, conturbado, né, politicamente, moralmente. A gente vê a corrupção de forma generalizada, não só através dos nossos políticos. Observe como o roubo tem se multiplicado. Observe como não é mais seguro sair e voltar. Observe como a depressão, observe como nós vivemos problemas de ansiedade. Então, nós ansiamos pela paz, nós ansiamos pela cura. Então, é nesse momento que surge, então, o falso profeta. Tá? No capítulo 23 do profeta Jeremias, a gente vai ver ali critérios que apontam, que distingue os falsos profetas de um profeta verdadeiro. O verso 9 do capítulo 23, o profeta Jeremias, ele diz assim: acerca dos profetas, meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho. Por causa do Senhor
e por causa da sua santa palavra. Jeremias, então, ele tem um abalo, ele quer entender tudo aquilo que está acontecendo, ele quer entender como é que esses falsos profetas, eles são tão ousados. É ao mesmo tempo dentro do profeta, esse comportamento é em relação por conta das palavras do Senhor, ou seja, há um espírito de temor, de reverência dentro de Jeremias. O verdadeiro profeta é aquele que treme diante do Senhor, que sente o peso da responsabilidade, que tem cuidado com aquilo que vai falar. Ele não fala nada mais além daquilo que Deus mandou ele falar. E é uma coisa interessante aqui, o verso 11 diz assim: pois estão contaminados, tanto o profeta como o sacerdote, até na minha casa achei a sua maldade. Veja o vínculo de sacerdote e profeta. O sacerdote teria a obrigação de repelir o falso profeta. Mas ele não faz isso, ele aparece em Jeremias de mão dada. E por que ele faz isso? Porque de uma certa forma era vantajoso para o sacerdote ter um profeta do seu lado, né? Isso dava a ele a legalidade. E por outro lado também, o sacerdote validava o ministério do profeta. Então, a gente observa muito isso hoje em dia dentro das igrejas. A profeta que se levanta e fala a favor de pastores, né, de ministérios. Então, e há todo então esse entrosamento, né? E no próprio livro do profeta Jeremias, há um relato assim, um tom surpreendente, que é que esses dois juntos, eles exploram o povo. Mas a surpresa está no que Jeremias disse: e o meu povo ainda gosta. Sabe? As pessoas gostam desse cenário. O que é assim mais confuso de se entender, né? O que causa espanto de entender como as pessoas, então, elas se permitem ser exploradas por esse tipo de pessoas, né? No verso 13, o profeta disse que dos profetas de Samaria dava para ele conseguir entender, porque os profetas estavam profetizando da parte de Baal. Lembra que esses profetas do tempo de Jeremias, eles são profetas que eles estão abrigados lá no templo do Senhor. Eles estão no templo de Jerusalém. Quando Josias acaba com esses cultos que eram praticados nos lugares altos, né, onde tinha esses santuários, esses profetas eles vão migrar para Jerusalém, vão migrar para o templo, eles vão ser profetas cultuais, eles estão lá como profeta de Deus. Então, daí o espanto de Jeremias de querer entender como esses profetas eles ousam, né, ter esse comportamento, né? Agora, veja como a gente começa a identificar os falsos profetas. Tá? Muitas vezes não é necessariamente através das suas pregações, mas quando a gente descobre a vida deles. Veja o que diz o verso 14. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Comete adultério, anda com falsidade e fortalece a mão dos malfeitores, para que não se converta cada um da sua maldade. Todos eles se tornam para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Veja, então são pessoas que não honram o próprio casamento, porque o texto diz aqui que eles são adúlteros. Observe a quantidade desses supostos profetas também dos dias de hoje, que são apanhados em adultério, traindo a sua esposa. E isso parece ser uma característica bem peculiar dos falsos profetas, que a gente sempre vai encontrar ele envolvido nesse tipo de relacionamentos ilegais. Mas vem outra coisa que é bastante grave: andam com falsidade, ou seja, a vida desses falsos profetas é baseado em mentiras. Agora veja outra coisa interessante, é que o texto diz assim: eles fortalecem a mão dos malfeitores, para que não se converta cada um da sua maldade. Veja, então esses profetas,
eles dizem coisa boa às pessoas que estão desobedecendo a Deus. Deus vai fazer isso, Deus vai transformar, Deus tem um plano. Ora, se a pessoa está fazendo algo errado, se a pessoa está no caminho desviando do Senhor, e você, o falso profeta, diz para ela que Deus tem um plano para ela, que Deus está se agradando dela, por que ela mudaria o seu comportamento? Na verdade, o que esse falso profeta faz, então, é incentivar as pessoas a continuarem no mesmo erro. Tá? O verso 16 diz assim: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetiza e vos enche de vãs esperança. Falam as visões do seu coração e não que vem da boca do Senhor. Então, não deis ouvido é muito mais do que ouvir. É guardar essas palavras, é ter elas como verdade absoluta e construir as suas esperanças em cima da palavra desses falsos profetas. Porque o que eles fazem é o quê? É dar falsas esperanças para o povo. A pessoa fica aguardando que aquilo realmente vai se cumprir na sua vida, né? Quantas vezes a gente não tem ouvido relato de irmão que às vezes estão com um ente querido no hospital, estão com um quadro de doença muito grave, e esses falsos profetas dizem às pessoas que Deus não vai permitir, que Deus vai fechar a cova, que Deus vai tirar, e dias ou horas depois esses parentes, essas pessoas vêm a falecer, e a pessoa então ela cai numa profunda depressão, né? Muitas das vezes elas têm então essa frustração, né? Então fica perdida. Tá? Então veja o estado que um falso profeta faz, né? E de onde vem a fonte do falso profeta? Porque não pode ser Deus, tá? Porque Deus, ele é a verdade. O Senhor, ele não é uma fonte de ilusão. Tá? Por isso que nós podemos confiar no Senhor. Por isso que o salmista diz que o Senhor é fortaleza no dia da angústia. Falam as visões do seu coração. Ou seja, eles falam aquilo que a própria imaginação deles dita para ele, sabe? Então, eles fabricam a própria mensagem dele. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse paz. Sabe? Você vai prosperar, sabe? Você vai ser abençoado, sabe? Deus tem coisas grandes para você. Aos que desprezam a Deus. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, diz: não virá mal nenhum. A pessoa é obstinada, não quer saber nada com Jesus, não quer saber nada com Deus. Mas esses falsos profetas estão dizendo coisas boas para essas pessoas. Porque quem esteve no conselho do Senhor e ouviu a sua voz, a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra, ele entendeu. Então, essas pessoas nunca estiveram com Deus, nunca estiveram diante de Deus. Se elas estivessem, elas então ouviriam a palavra do Senhor e proclamariam para o povo. E a coisa mais interessante é que diz assim: não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Quando a gente olha, irmão, aquelas pessoas que foram chamadas por Deus, sejam para realizar algo, ou mesmo profeta, a gente vai ver o caso de Jeremias se negando, né, arranjando até desculpa, alegando sua pouca idade para não assumir o ofício, o ministério profético. Mas os falsos profetas não, eles se lançam, sabe? Há dentro dele uma ambição, um desejo de ser reconhecido, sabe? Deus não chamou ele para profetizar, mas ele se autopromove, ele se autodeclara profeta do Senhor. Então a gente vê hoje em dia as pessoas construindo o seu ministério com uma velocidade incrível, né? Elas não esperam o tempo para ver se é aquilo que Deus mesmo quer para a vida dela, mas elas mesmo se lançam, né? Então, veja, os falsos profetas, eles não são chamados por Deus, são pessoas que se autodeclaram profeta.
não lhe faleis a ele, contudo profetizaram. Ou seja, a mensagem que eles têm não é de Deus, porque Deus não entregou a eles nenhuma mensagem. Mas se estivesse no meu conselho, teria feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e teria feito voltar do mau caminho e da maldade de suas ações. Então, o verdadeiro profeta é aquele que fala da parte de Deus, mas fala para que o povo... Veja, a gente falou aqui em toda essa aula de como o pecado estava generalizado, de como a corrupção era grande. Se você ler dentro do capítulo do livro de Jeremias, você vai perceber que as amizades eram muito poucas, você não podia confiar nas pessoas, sabe? Porque umas tramavam contra a outra como tirar proveito. Veja, é desse ambiente que surge o falso profeta. Então, em vez de eles mostrarem o erro das pessoas, porque é isso que faz o verdadeiro profeta do Senhor. Ele não afaga o erro das pessoas, mas ele mostra o real estado onde as pessoas estão, para ver se as pessoas caem em si e se arrependam dos seus pecados e volta para Deus. Eles fazem como faz o profeta Jeremias ali no capítulo, o profeta Isaías no capítulo 1, que ele diz assim: do alto da cabeça até a planta dos pés, não há nele senão ferida, ou seja, um corpo todo em chaga, o estado crítico, né? Mas o que fazem os falsos profetas? Curam, né? O profeta Jeremias diz, a ferida do meu povo levianamente, dizendo paz quando não há paz. É como se alguém tivesse com um estado muito grave, ferido, e esses falsos profetas, ele diz, não, isso aí não é tão grave não, isso aí vai curar rápido, você nem precisa, toma esse chazinho aqui que você vai ficar bom. Tá? Então, a pessoa convencida que não é algo grave, ela toma aquele chá, só que aquilo vai se agravar e muitas das vezes vai levar a pessoa a óbito. É isso que faz os falsos profetas, meus irmãos. Por isso a gente precisa ficar atento para combater esses falsos profetas que se dizem mensageiro, né, do Senhor. O verso 26 do capítulo 23, né, diz assim: até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentira, que proclamam só o engano do seu coração? Veja, então, até quando eles vão continuar mentindo, inventando a falsidade, falando mentira para o povo? E no tempo de Jeremias, né, então Deus usava os profetas por meio de sonhos e revelação. Então, os profetas, ao invés de dizer que tinham tido um sonho, eles dizem que recebeu uma revelação, né? Deus se revelou através de um sonho. Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esquecem do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte-o como apenas um sonho, mas aquele que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quem tem a palha como trigo, diz o Senhor, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Então, eles tinham um sonho, eles contavam como se fosse uma revelação, e o que era mais grave ainda, quando eles não tinham sonho nenhum, quando eles não tinham imaginação, porque a maioria desses falsos profetas, eles são fracos de imaginação, eles roubavam o sonho do seu colegiado, dos seus fraternos, dos seus amigos, e eles saíam contando como se aquela imaginação fosse dele, né? Plagiando o colega, né? E era para você ver a desonestidade desses falsos profetas. E hoje não é tão diferente. Você percebe aí, você vai em muitos cultos, você vê muito pela internet aí, mensagens muito parecidas. E o camarada conta como se tivesse recebido aquilo de Deus, como se aquilo fosse a primeira vez que alguém estivesse ouvindo. Como, na verdade, é de outra pessoa e ele não dá nem sequer a fonte. Você percebe, então, a desonestidade desses camaradas. Tá? Então, claro
que há uma distinção muito clara em uma revelação de Deus e a ilusão, a imaginação do pensamento, porque uma não vai dar em nada, a outra vai se cumprir, porque a palavra de Deus, ela sempre vai ser levada a efeito, ela vai realizar aquilo para o qual foi proclamada, né? Mas as palavras dos falsos profetas não vai dar em nada, né? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Ou seja, eles roubam a palavra dos seus colegas, né? E passam como se fosse revelação de Deus. Eis que sou contra os profetas que são os profetas. Eis que sou contra os que profetizam sonho mentiroso, diz o Senhor, e contra os que agora me enrolei todo, mas vamos lá. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam com as suas mentiras e levianidade, fazendo errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhe dei ordem. Também proveito nenhum trouxe a quem eles profetizaram. Ou seja, não vai levar as pessoas nada, as pessoas não vão mudar seu comportamento, as pessoas não vão se arrepender dos seus pecados, as pessoas não vão reconhecer suas falhas, as pessoas não vão se aproximar de Deus, vão continuar na mesma e vão continuar esperando a ilusão e elas vão se decepcionar. Então, a gente precisa ficar atento a esses detalhes que estão no nosso dia. Veja esse cenário, né? Eu mostrei para os irmãos que tem um cenário político, você tem um cenário de afastamento, você tem um cenário de ansiedade, onde as pessoas esperam uma melhora, onde as pessoas esperam um tempo de tranquilidade, de paz, de prosperidade. Então, aliado, né, com a liderança, esses falsos profetas aparecem prometendo paz, prometendo prosperidade, prometendo momentos bons e acaba então fazendo que não haja conversão, que não haja arrependimento, sabe? E a gente caminha num quadro tão triste do nosso país. A gente vê muitas igrejas que onde não há esses cultos, muitas das vezes, movido a profeta, as pessoas saem de lá como se Deus não houvesse falado, quando aqui está a palavra do Senhor provada para nós. Eu espero que essa aula possa fazer a diferença na sua vida. Me desculpa a qualidade, não está tão boa. Na verdade, eu estou aqui sozinho. E quis disponibilizar, porque eu acho que Deus me chamou para falar a sua palavra. Nós temos compromisso com o Senhor diante de todo esse quadro, diante de todo esse cenário que está acontecendo. A gente fica muito triste quando a gente vê a palavra de Deus não recebendo o devido valor. Quando a gente vê dentro das igrejas pessoas fazendo coisa, como no tempo de Jeremias, que nem sequer subiu, a imaginação do Senhor não passou pela sua cabeça, e as pessoas fazem isso como se Deus houvesse aprovado. Lê então o livro de Jeremias, você vai poder entender melhor. Você vai ver no capítulo 28 a batalha de Jeremias contra o falso profeta Ananias, porque os falsos profetas são usados, eles chegam a desfazer tudo que Jeremias havia falado. Você vai ver lá no capítulo 29 a carta de Jeremias é enviada aos que estão cativos lá na Babilônia, porque no meio dos cativos da Babilônia se levantam falsos profetas, prometendo que as pessoas retornariam em 2 anos. Obviamente que a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido, mas a vontade do Senhor era trazer o seu povo de volta, mas muito mais do que trazer o seu povo de volta, era fazer com que o seu povo enxergasse o seu erro, o seu pecado, que se arrependesse e que buscasse o Senhor, né? Porque isso só seria possível com um prazo mais longo, porque muitas das vezes quando nós passamos por um período, digamos assim, algo que às vezes é muito perigoso, mas a gente escapa muito rápido, escapa com facilidade, a gente não medita, a gente não para pensar sobre aquilo. Então, o falso profeta dizia que em 2 anos o povo estaria retornando para
para Judá, para Jerusalém, mas o cativeiro se estenderia por 70 anos, né? E nesse tempo o povo então ia buscar o Senhor, iria encontrar quando buscasse de todo o coração. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Ore por mim, Diácono Glaucio, para que a gente possa colocar aqui conteúdos que sejam edificantes, que traga amadurecimento, que nos mostre qual é a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor.